Fala, meus queridos, estamos aqui mais uma vez com o podcast O Homem da Casa, terceiro episódio. E, gente, para esse terceiro episódio, eu convidei aqui duas pessoas que são extremamente importantes na minha vida e, de repente, você vai até se assustar porque são mulheres. Ué, pastor, não era podcast O Homem da Casa? Você não fala pros homens? O que essas mulheres estão fazendo aí? Meu irmão, olha só, deixa eu te falar uma coisa. As mulheres têm muito que nos ensinar. Nós precisamos ouvir muito as mulheres. E essas aqui são extremamente especiais. Estou aqui com pastora Elaine, pastora Cris, né? Que além de pastoras, são mentoras. Eu vou deixar elas falarem um pouquinho aqui sobre o projeto delas. Mas antes da gente entrar aqui, aprofundar já nos conteúdos, se inscreva no canal aí, meu irmão, você que é mulher, você que é homem também que está acompanhando o nosso canal, se inscreva no canal. É aquela história agora, né? Curte, comenta, compartilha, dá sugestão, dá seu feedback. E não é proibido você elogiar também, beleza? Você pode elogiar também. Importante. Pastora Elaine, importante, né? Pastora Elaine, pastora Cris, se apresentem aqui, falem de vocês. Na verdade, antes de vocês falarem de vocês, eu preciso falar aqui que é uma honra ter vocês aqui, né? Para quem não sabe, né? Esse projeto, gente, isso aqui, não só o podcast, mas tudo que eu tenho trabalhado assim com os homens, que eu tô tentando de alguma forma colocar para fora de dentro de mim, nasceu, assim, não é que nasceu, né? Mas teve uma grande contribuição dessas duas mulheres, especialmente dessa aqui, pastora Elaine. Não se assuste, gente, é irmã gêmea, tá? Você que não sabe, elas são irmãs gêmeas. Então a pastora Elaine me ajudou muito, todo um processo de profissional que nós fizemos junto, até hoje me ajuda, né? E lembro muito do dia que nós conversamos, né? Daquele dia que nasceu de forma clara, né, o propósito. Pablo, o que você acha que está faltando no mundo? Né? Eu lembro daquela pergunta. E a gente foi ali desenvolvendo, né, aquilo que eu enxergava que faltava na vida dos homens. E hoje a gente está aqui gravando um podcast, né? Então é isso, gente. Obrigado por tudo, né? Eu falei aqui com elas que hoje provavelmente vai rolar lágrimas e muitos risos, né? Então se prepara aí, porque veremos. É com vocês. Bom, sou Elaine. E estou muito feliz também de estar aqui, me sinto honrada de fazer parte dessa história, fazer parte dessa jornada. É muito legal poder desfrutar do fruto do nosso trabalho. Eu acho que a gente está aqui hoje celebrando também um momento de celebração. E falar um pouquinho da gente no decorrer, eu acho que do podcast vocês vão entender melhor o nosso trabalho, mas eu, desde muito nova, tinha essa coisa de ajudar pessoas e já recebi vários adjetivos de como, você é boazinha demais, você é boba. E até que, num determinado momento da minha vida, eu conheci Jesus numa célula. E ali, na Sara Nossa Terra, eu entendi sobre propósito há 23 anos atrás. A gente está em 2024. Né? Há 23 anos atrás foi quando eu descobri que eu tinha um propósito e que eu poderia usar isso, que essas minhas habilidades, esse meu jeito de ser desde novinha, poderia ser usado era para ser usado para o meu propósito aqui nessa terra. E a partir daí isso virou o meu propósito, facilitar as pessoas a descobrirem os seus propósitos. Então, se olhar hoje minha formação, eu sou fisioterapeuta, ajudo pessoas a se recuperarem fisicamente. Me tornei líder, pastora, então ajuda as pessoas a se recuperarem espiritualmente e descobrirem o seu propósito. Como mentora, também como terapeuta familiar, ajudo as famílias a descobrirem seus propósitos, seus indivíduos. Nós criamos juntas o nosso projeto, que já pode falar melhor essa parte. Aí fui fazer neurociência, fui fazer mestrado em neurociência sobre ansiedade e depressão para entender melhor a parte fisiológica, a parte científica do que estava por trás daquilo que a gente já via ali no consultório. E depois fui fazer outras especializações, life coach, para ter mais ferramentas e até hoje, né? Vivo correndo atrás e buscando de ferramentas e recursos, tudo isso para me ajudar e ajudar o próximo também, mais ou menos por aí.
Antes da pastora Cris falar, gente, esse podcast não vai ao ar dia 31 de dezembro. Tá? Não é ano novo. Né? Isso não foi combinado, inclusive. Mas é sobre vida nova. É sobre paz. É sobre virada na vida. Sossego. Quero sossego. É sobre dar uma Tá virada bom. na vida. Boa. Fala aí, pastora Cris. Bom, eu acho que falar do nosso trabalho, né, e eu falo nosso porque nós construímos, apesar de sempre sermos gêmeas, e eu acho que começa já daí. Quando as pessoas perguntam, como é que era a criação, tal, as pessoas já falam-se quando fala Cristiane e Elaine. Geralmente gêmeos é um nome muito parecido, né, Elaine e Eliane. Então, a minha mãe já começou a dividir, ao mesmo tempo unir. A gente sempre fez muita coisa junto, apesar de sermos diferentes. Gostamos de muitas coisas em comum. E o nosso trabalho é uma coisa que une muito o nosso propósito. Mas tudo que a gente construiu, então a mesma formação, né, na faculdade, fiz faculdade de fisioterapia, que foi o início, mas acho que também Deus sempre estava ali guiando os nossos caminhos, juntando os nossos talentos. Mesmo antes da gente... Mesmo antes de nós nos convertermos, né? Porque quando a gente chegou na fisioterapia, meu primeiro estágio foi um estágio em GDS, que é uma leitura psicocorporal. E ali foi o primeiro contato com uma nova visão. Como assim? O corpo, ele fala do dom, do talento. Então, a gente conseguia ler, ter uma leitura psicocorporal do dom, do talento, das influências da cultura, da história, da aptidão, enfim. Isso foi encantador. E a partir dali, depois veio a minha conversão em relação a conhecer Jesus de uma outra forma. Eu achava que super conhecia Jesus. E nossos pais, tanto minha mãe como meu pai, têm muita influência nessa jornada. E falar de paternidade, falar de pai, não tem como não associar o meu pai à direção dele. Nossa paixão por estudo vem do meu pai. Essa paixão, né, de ler, de estudar, vem muito do meu pai e da minha mãe. E essa liberdade que eles deram a gente criar os nossos caminhos. E a gente criou uma metodologia que é reconhecida pelo MEC, a nossa formação, né? Meus pais são semi-analfabetos e hoje a gente tem um livro, né? Cadê Você? Onde foi que eu me perdi. Então, hoje, chegar, olhar para a nossa história e ver onde eu cheguei, né? Segunda faculdade, né? Tenho formação em psicologia também, estou terminando psicologia. E nessa jornada de coach, né? E tantas outras especializações, sistêmica familiar, sou terapeuta também familiar. Mas o que eu acho mais incrível é a liberdade de construção que vem muito dos nossos pais. Assim, você pode ser o que você quiser, eu tô aqui, vai lá e eu te impulsiono, eu construo com você. Tanto os nossos cursos, nossas imersões com mulheres, com casais, nossos atendimentos, a nossa forma de olhar. Eu sou apaixonada por comportamento humano. Então, falar de pessoas, falar de paternidade, para mim, é uma honra poder estar aqui e compartilhar um pouco do nosso olhar, que eu amo olhar o comportamento humano. A gente vai aprofundar já sobre a questão do senhor Antônio, né? Sim. A gente vai aprofundar, que inclusive conheço, é um homem que eu admiro muito. Mas antes de aprofundar, você que está nos assistindo, eu vou deixar aqui no link desse vídeo, no YouTube, eu vou deixar o link do vídeo, do livro de vocês. Né? Existe o digital também, ou onde comprar. Sim. Né? Sim. Então eu vou deixar aqui o link para você, né? Não perca essa oportunidade de adquirir o livro delas, que tem feito, né, muito sucesso e vai fazer muito mais ainda. Eu creio que vai ser um best-seller aí, né? Vai ser um sucesso de vendas, tá? Então eu vou deixar o link aqui do livro. E antes de eu entrar aqui no tema principal do podcast, né, você que está assistindo a gente aqui, nosso tema de hoje vai ser: a mulher entra onde o homem sai. Eita, filho. A mulher entra onde o homem sai. Antes da gente entrar aqui na primeira pergunta, eu só queria deixar registrado aqui que eu falei bastante da Elaine, mas a senhora Cris, você também tem uma importância muito grande. Eu lembro de um aniversário de uma pessoa, que eu não vou citar aqui o nome, né, que você falou a seguinte frase. Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga.
Eu fiquei com inveja nessa hora. Eu fiquei com ciúmes de amizade. Eu falei assim, caramba, poxa, por que eu tô falando isso, gente? Porque, assim, eu valorizo, assim, estar próximo de pessoas, assim, muito sábias, de muito conteúdo. E a Elaine e a Cris sempre foram duas pessoas que eu via com esse olhar, né? Até quando eu cheguei na igreja, eu tenho essa história que eu conto, né? Cara, deve ser muito legal ser amigo dessas pessoas. Deve ser muito legal. A Elaine, acabei ficando muito próxima dela, porque eu fui discípulo dela. Para você que não sabe, eu fui liderado, né, pela Elaine durante aproximadamente 7 anos, que, na verdade, quem me ganhou para Jesus foi o marido dela, pastor Wagner, ó. Beijo pra você. Já separa uma data aí que você vai sentar aqui nessa cadeira também. E também seu pastor Júnior, marido de Dona Pastora Cris, também vai sentar aqui. Então eu tive muita proximidade com ela, mas sempre existiu ali a Pastora Cris próximo da gente. Não sendo uma líder, mas sendo sempre uma pessoa extremamente sensível, de quando a gente conversa sobre coisa de família, o ministério, né, igreja, propósito, sempre foi uma pessoa muito próxima ali, sempre foi uma voz, assim, meio que ao lado da Elaine, né, sempre foi aquela voz que ali, acaba sombra, que né? assim, nessa relação super saudável e evoluída... Não sei se vai cortar ou não essa parte, mas acaba que durante muito tempo, assim, eu sempre falava assim para os meus discípulos, era sua tia. Tipo isso. Então, tipo assim, ouve a tia também, porque... Tipo isso. Tá aí, eu vou começar a te chamar agora de tia Cris. Você tem muita contribuição nisso aqui também, não só nisso, mas na minha vida, né? Na minha vida como pessoa. Queria deixar registrado aqui, fazer um corte depois aqui, postar isso. E acaba que durante muito tempo, sem querer te cortar, eu também tive um contato, né, com os seus discípulos. Acaba que a gente tem essa proximidade, né? Eu olho para os discípulos da Cris diferente do que eu olho... Ai, meu Deus, será que é saudável falar isso? Ou quando eu vi, já falei. Já foi. Já tô até suando nas mãos. Ai, meu Deus. Mas acaba que tem um carinho, né? Sim, por sim. serem os discípulos da minha irmã. Então, assim, acaba que vai criando essa relação, né? Sim. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu queria deixar aqui pra vocês, pra gente debater, é o seguinte. O que as mulheres que vocês atendem, né? Elaine e Cris tem um trabalho muito forte, assim, né? Que eu não sei se o nome que a gente pode chamar central é o Tornar-me, né? O Tornar-me, sim. que elas trabalham com mulheres. É um trabalho, assim, gente, que faz um grande sucesso. A minha esposa, inclusive, é influenciada por esse trabalho delas e muitas outras mulheres que eu conheço. E não somente influenciada, mas, assim, influenciada no sentido de terem resultados, né? Então... eu vou deixar aqui também o Instagram delas para vocês acessarem lá, seguir, compartilhar, porque é um trabalho muito bacana. E aí, diante disso, já que vocês trabalham com muitas mulheres, o que as mulheres que vocês atendem mais reclamam dos homens? Tempo. Não vai falar de onde a mulher entra, sai o homem, entra a mulher, sai o como eu homem. disse, É um jogo de cadeira. O tema desse podcast é a mulher entra aonde o homem sai. Tá? Diante disso, vamos começar a desenvolver, debater tópico isso daí por já dava um tópico. podcast. Sim, com certeza. Já que ela entra num lugar onde que o homem sai, provavelmente tem uma reclamação disso. Então, para vocês, assim, se vocês pudessem eleger, assim, o que as mulheres mais reclamam dos homens? Falta de parceria e tomada de decisão. Pensei a mesma coisa. Falta de parceria e tomada de decisão. Porque tudo que a mulher quer é ter um homem que direcione. Só que vai entender isso dela, por isso que eu falei, não vai, essa pergunta está vinculada à saída e à entrada. Sim. Então, a gente está diante de uma família, né, numa sociedade disfuncional, com certeza, se o parece óbvio, parece muito simples, se o homem for homem, no lugar, a posição dele, se colocar na posição de homem, a mulher vai encontrar o seu lugar automaticamente, e o filho também, e tudo iria ser feliz para sempre. O que veio na minha cabeça foi completar a sua frase.
Tudo que a mulher quer é ser direcionada, mas vai entender isso com uma mulher mandona. É isso que eu ia falar exatamente. Vai botar isso na cabeça dela. E como é que o homem... Nem ela sabe como é que o homem vai entender. Não, ela quer direção, mas ela tá mandando. Mas por que ela tá Mas mandando? ela quer que eu obedeça, mas ela quer... Ué, mas por que ela é mandona? por que ela é mandona? Vamos lá. Por que ela é mandona? Por que ela é mandona? Escreva aí. Se a maior reclamação, vou dar um tempo pra vocês pensarem. Se a maior reclamação delas é falta de parceria, que você falou, Sim. e falta de liderança, que você falou, foi a segunda palavra? Tomada de decisão. Tomada de decisão. Falta de parceria, falta de liderança. Na prática, qual é a parceria que a mulher espera? Vamos trabalhar primeiro a parceria e depois a gente fala a tomada de decisão. Na prática, eu gosto de falar muito na prática, porque os homens, eles são muito cabeção. Nós somos muito cabeção, né? Não adianta teorizar, a gente quer saber na prática, vamos ser claros. Próxima vez a gente chama uma cartolina, uma canetinha. Homens, a gente ama vocês, tamo Não, mas eu juntos. costumo falar isso, cara, que a gente é muito cabeção. A gente é muito... Gente, eu tava aqui, minha esposa, eu tô aqui gravando, a gente tá aqui no Rio de Janeiro, você que tá assistindo aí no mundo inteiro, a gente tá aqui no Rio de Janeiro, minha esposa tá em Brasília, tá? Vai chegar só amanhã, tá? Desde quarta-feira que eu não vejo minha esposa. Ela sempre me acompanha aqui nas gravações. Eu já estava desesperado aqui antes, ligando pra ela em Brasília pra saber, amor, o que eu falo? O que você acha disso aqui? Eu pergunto isso aqui, não pergunto assim. Por quê? Eu reconheço que nós dependemos sim da sabedoria da mulher. Embora a gente tenha nosso valor, e a ideia aqui também é resgatar esse valor e esse posicionamento, mas sem nunca deixar de lado essa sabedoria de vocês e a opinião de vocês, porque, cara, a gente é muito... Se deixar a gente sozinho, a gente é cabeção. Por isso que Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Nessa Né? Por hora que o isso. solteiro chora e a mãe não ouve. Mas e aí, na prática, a parceria? Cara, na prática, ela não consegue acessar isso porque ela não viu em casa. E ela não foi treinada. Ela não pra foi isso. treinada. Ela foi treinada para ser independente. Ela foi treinada para... Ela viu a mãe dela fazendo sozinha. Ela viu o pai chegando, às vezes, só à noite, ou chegando, sentando, ou nem chegando. Quando tinha pai, né? Quando tinha pai. Então, ou o pai estava trabalhando em excesso, seja independente da classe social. Né? Então, esse pai que foi muitas vezes, assim, para trazer dinheiro. Então, assim, quando... Fala da diferença dessa mulher que você está falando, ela tem mais ou menos quantos anos hoje? Essa mulher tem de 35 a 40 anos. Então, essa mulher contemporânea, contemporânea que eu digo de 35 a 40 anos hoje, ela foi um dia a mulher moderna lá, uns 20 anos atrás, que tinha a fase moderna, falou assim, eu vou te criar para ser independente, para você não depender de homem, você vai estudar, você vai assumir os melhores lugares. E nos anos 2000... ela se via, vou conquistar o mundo. E é isso. E ela foi preparada e ela foi equipada para isso. Não depender de homem. Não depender de homem. Então, o primeiro problema de uma falta de parceria, me corrija se eu estiver errado, é a geração, a referência que tiveram na sua casa por ver que já na geração anterior, a mãe, né, no caso dessas mulheres de hoje, dos casamentos de hoje, a referência era essa, a mulher que... Qual é o ela veio de uma cenário? dor reprimida, entendeu? É importante entender o cenário. A mulher de hoje que é mandona e quer parceria, mas ela nem sabe como construir isso, a gente tem Corta Edita, volta para 2003, mais ou menos. Ela tinha uma faixa entre 18 e 20 e poucos anos. E ela está sendo criada por quem? Por uma mãe de mais ou menos 35, 40, 45 anos, que viu o quê? A mãe dela sendo extremamente omissa. Que é diferente submissa. Que é diferente submissa. Então, ela viu muitas vezes a mãe sofrendo violência doméstica, ela viu muitas vezes a mãe abrindo mão de um sonho de uma carreira, não estudando, não tendo acesso. Ela viu muita injustiça e desigualdade. Então, ela cresceu nesse ambiente de injustiça e desigualdade, com uma mãe falando, você não vai passar pelo que eu passei. Entendi. Você não vai depender de homem.
Você vai estudar para você nunca depender de homem. E por mais que seja Mas a mãe com a melhor das intenções. Sempre. Vamos tirar do cenário da parentalização, vamos tirar o pior cenário, num cenário neutro, tá? Essa mãe falando, eu quero o melhor para minha filha, ela não vai passar pelas dores que eu passei, com a melhor das intenções. E esse pai também. E um pai que hoje, se a gente colocar uma família que, teoricamente, olhando de fora, uma família que estava ali, sendo os pais casados. A gente está falando de uma coisa que a sociedade considera normal. Sim. Esse pai também reforçava isso. Sim. Também reforçava esse lugar. E aí a gente vai para essa distorção do que é o empoderamento. Esse empoderamento feminino, esse lugar que as pessoas se distorceram completamente. Então, o que é parceria na prática? É você poder contar a pior coisa, você tá casada. A mulher solteira pensa que a pior coisa é ser solteira. A mulher casada cai a ficha e ela entra em desespero. Eu tô casada e me sinto sozinha. Eu preciso decidir tudo. Chega uma hora que ela quer dar conta, ela vai para essa posição de controladora, ela quer que as coisas funcionem do jeito dela, porque ela aprendeu assim, a mãe dela fazendo tudo e tendo que ser do jeito dela, ela acha que é a única verdade, a única forma de se relacionar. Só que isso chega uma hora, cansa. Essa conta chega. Mas ela não tem consciência. Aí ela começa a fazer tudo. E ela começa a cobrar desse homem de uma forma que ele não entende que tudo que ela quer é parceria. Ele se sente cobrado e não consegue responder a expectativa. A outra coisa é que essa mulher, ela também, de 35, 40 anos, né? 45, né? É uma mulher que ela não é uma época que a gente tinha podcast. Tinha podcast, não tinha Instagram. O acesso ao conhecimento era extremamente... Se hoje é elitizado, você imagina há 25 anos atrás. Era extremamente elitizado, não tinha uma educação emocional. E caro. Então, não tinha uma educação emocional. Não se falava sobre isso muito, entendeu? A educação emocional era restrita à elite. Então ela não foi educada emocionalmente a conversar, a entender o que ela estava sentindo, a colocar as coisas, entendeu? E quando essa mulher vai pedir ajuda, já está muito tarde, geralmente. Não, sim, é importante vocês falarem isso, porque eu gosto sempre de reforçar o propósito desse podcast, do projeto dos homens, que a gente nominou aí como o homem da casa, que não é só o podcast, né? Existem trabalhos sendo feitos, né, como workshops, como mentorias já acontecendo e já com muitos resultados, né, justamente por entender que falta conhecimento. Educação emocional. Exatamente. E ferramenta prática, para ele entender o que é isso. Sim. E entendendo que exatamente nós como cristãos, a Bíblia fala que o povo perece porque falta conhecimento. Ou seja, o povo sofre, os casamentos sofrem, os homens e as mulheres sofrem porque falta conhecimento. Filho sofre, por isso que existe o Tornar-me, hoje, graças a Deus pelas mulheres, por isso que está entrando no ar aí o podcast O Homem da Casa. E aí o seguinte, beleza, parceria, falta parceria, a gente deu trouxe uma boa teoria aí, né? Mas falando um pouco assim, que parceria é essa? Tipo assim, é jogar o lixo fora? Ou é uma coisa mais emocional? São os dois? É parceria dentro de casa? É parceria no coração? Que tipo de parceria é essa que a mulher espera? Grito do lixo fora, você não jogou o lixo fora. É quando a parceria já está em falta muito tempo. Só que ela demora, né, a perceber isso. Então vai engolindo, vai empurrando, vai pedindo ajuda. Quando a gente fala de parceria, não vou subestimar jogar o lixo fora também. Não vamos subestimar isso também, porque às vezes essa mulher, ela chega tão esgotada que ela olha pro lixo transbordando e fala assim, caraca, nem o lixo ele jogou. Quem deve jogar o lixo fora? O filho.
Mas se não existe um filho nessa Pra casa. que você faz filho? É pra isso. Você não descobriu ainda a função da Duda? Poxa. Engraçado que a Duda vai comigo às vezes lá jogar o lixo. Eu tenho uma discípula que ela mandou um vídeo no grupo das mulheres. Olha isso, gente. O pai todo bobo. Pegou a filhinha pequenininha indo jogar o lixo fora com ela, botando o pezinho dela na lixeira do condomínio, do prédio. Cara, meu Deus do céu. Mas na cabeça dele tava tudo certo. Ai, mas e se essa casa não tem filho? Vamos... Os acordos, né? Então, assim, eu tô dando um exemplo do lixo fora, mas pode ser a louça, pode ser a conta, pode ser o sentar, o planejar, resolver para onde nós vamos viajar juntos. Essa parceria e começa na comunicação. Essa comunicação que tá violenta, que tá bruta, ou que quando eu falo rotina, muitas vezes associam rotina com algo ruim. E rotina é hábito. E se você tem hábitos bons, sua rotina vai ser maravilhosa. A gente não pode rotular a rotina como, meu casamento entra na rotina. Se você tem hábitos maravilhosos, sua rotina vai ser maravilhosa. Mas o dia a dia, a realidade é chamar esse homem para perto para construirmos juntos a vida e o estilo que a gente quer. Isso inclui as contas, o ir ao mercado, se contrata alguém para ajudar em casa ou não, se tem filho, se ele chega e vê, filho, como é que você foi, como é que estão suas notas, tem dever de casa. Então, essa distribuição de tarefas, de tudo que a gente precisa fazer, o que você pode pegar e o que eu pego. E às vezes alguém pode estar ouvindo agora e pensando assim, nossa, mas isso é muito distante da minha realidade. Sim. Mas isso é muito longe. Isso daí que eles estão falando é blá, blá, blá. É importante você entender que é totalmente possível viver isso. Mas entender que se hoje a sua realidade está muito diferente disso, existe uma ajuda qualificada para isso e a gente está aqui para isso. Os projetos que a gente está aqui na mesa hoje falando nasceram de uma necessidade. Sim. E durante muito tempo eu fui criada também num sistema onde eu fui ensinada a fazer um monte de coisa, mas eu não fui ensinada a pedir ajuda. E eu tive que aprender que pedir ajuda estava tudo bem, terceirizar, pagar uma ajuda qualificada quando eu chamo o meu momento de deserto desértico. Que para mim, Deus me levou para esse lugar. Deserto desértico para mim é tipo assim, é o deserto do deserto. É a terra árida e seca. E ali eu pude entender que eu só saía quando eu aprendi a falar, quando eu aprendi a pedir ajuda. Então, o que eu vejo? O que é parceria na prática? Parceria, a falta de parceria ela vem porque a maioria dos relacionamentos não são acordados desde o começo. A gente se interessa por alguém, aí a gente namora e de repente tá juntando as escovas de dente, dormiu aqui um final de semana, dormiu outro, vamos juntar, então. Vamos, começa a fazer conta, tu tá pagando uma conta, tu tá pagando 2 casas, vamos... Aí tá cada vez mais desqualificando o casamento, a instituição casamento, a cerimônia do casamento. Os rituais, não né? vamos ter trabalho. Para que trocar o nome da identidade? Vai dar muito trabalho trocar todos os nomes. Vai que eu separo, vou ter trabalho dobrado. Vou continuar aqui, entendeu? Não, e é interessante esse negócio do nome que a gente vê em filmes, as mulheres treinando o nome. Como que seria o meu nome de casada? Colocando isso como... Antigamente. Né? Antigamente, como um ato, assim, um ritual mesmo, que elas queriam muito. E hoje, eu ouço as mulheres falando, não vou trocar, que dá muito trabalho. Eu vou trocar todos os meus documentos. As pessoas me conhecem com meu sobrenome. Como assim? É como se ela perdesse realmente a identidade. Sim, sim. É interessante você falar isso porque, assim, eu costumo dizer que, assim, acredito que vocês tenham, diante dessa sua fala, Elaine, não existe casamento saudável ou posicionamento de um homem saudável, de uma mulher saudável, sem investimento. Eu tenho a sua opinião. Eu não conheço nenhum casal que é saudável aos olhos emocionais, aos olhos de Deus, uma família saudável, sem ter investido. Alguma coisa falta ali, não estou falando de perfeição.
Tô falando de um casamento saudável. E assim, eu sou prova viva disso. O meu casamento é prova viva disso. Mas quando é que você descobriu isso? Não, Não, sério, quando que você chegou Quando nessa que caiu volta essa da ficha? eu vou falar sobre isso. Eu já era cristão, já era convertido. E aí, gente, vai um recado aqui pro povo da igreja. Que acha que só assim o fato de ser convertido, que na verdade já é uma grande conquista, você entregar sua vida para Jesus. Só ter Deus. Mas que, exatamente, que esquece. Deus é soberano, Deus é maravilhoso, Deus dá sabedoria, Deus cura, mas existem trabalhos que eu acredito que foram criados por Deus, que nos auxiliam muito. Então, assim, eu já era diácono na igreja e vivi uma crise absurda, vendo ali exatamente o que a gente vê hoje em dia como um casamento sendo, assim, fracassado. Indo por água abaixo. Já tinha Deus na minha vida, que tinha o desejo de ter uma grande família, sempre tive Era esse seu sonho. Era o meu sonho, mas na prática eu não conseguia colocar em prática. Não, muita Até frustração. Até o momento que chegou a conversa sobre separação. Nós conversamos sobre separação. Vamos nos separar, não dá mais. Não dá, já tentamos de tudo. Deu. Só que, na verdade, a gente não tinha tentado de tudo. Aí que entrou o momento da decisão. Precisamos investir no casamento. Preciso investir no Pablo, homem, e Patrícia tomou a mesma decisão. Preciso investir na Patrícia, mulher. Foi da noite pro dia? Não, não é com ninguém. Não é com ninguém. Foi um investimento a longo prazo, porque eu considero o maior patrimônio da vida de um ser humano é a família, que começa num casamento. Então, se você investe, por exemplo, meu amigo, aqui, deixa eu falar pra você. Se você gasta dinheiro com futebol, se você gasta dinheiro, talvez alguém aqui que esteja assistindo bebe, ou tem compulsão, por exemplo, que a gente vê hoje, né? Aposta. Você gasta dinheiro com aposta, você gasta dinheiro com comida, com bebida, com roupa, e muitas vezes nem é uma coisa que o homem ou a mulher está precisando, e você não está investindo no seu casamento com toda a humildade do meu coração, com todo o respeito, com todo o amor. Você precisa corrigir essa rota, porque uma hora a conta vai chegar se já não está chegando, como você disse. De repente a pessoa estaria assistindo, caramba, mas é possível? E aí eu recorto para hoje. Hoje mesmo, no dia que a gente está gravando. Minha esposa, como eu disse, está lá em Brasília, né? Focada lá no ministério, recebendo lá de Deus. Eu tive que voltar para trabalhar, enfim, a Duda também, nossa filha. E aí houve uma situação profissional onde nós estamos trabalhando profissionalmente juntos, eu e minha esposa, num outro projeto. E eu vi ali a necessidade de ser parceiro dela. Porque começaram a ter ali uma certa cobrança profissional, normal, natural, a gente vive isso todo dia. E eu raciocinei. Eu jamais, sem conhecimento emocional, sem conhecimento da parceria, jamais chegaria nesse nível. Repito, tô aqui para aprender todo dia, preciso melhorar muito ainda, gente. Mas eu vi a necessidade ali e falei, amor, a partir desse momento, você não precisa responder profissionalmente. Você vai focar aí, deixa que eu resolva as coisas profissionais aqui. Eita, gente! A mulherada fica desesperada, porque é exatamente isso que muitas mulheres... Cara, se ele falasse isso... Que o sangue de Jesus te cubra de toda inveja e proteja de Amém. toda... Calma, não precisa... E aí, só desejar que vai acontecer também no seu casamento. e eu tô falando isso, Helena, exatamente... Que é possível. Exatamente por isso, porque é possível. Sim. Você pega uma frase, vamos nos separar. Três coisas que aconteceram. Vamos nos separar, é um caos. Não, acho que não dá mais pra fazer nada. Se você acha que não dá mais pra fazer nada, cara, faz. Esses dias a gente descobriu que um casal amigo nosso estava se separando, né? Já foram muito próximos de nós e tal. Só que assim, isso não entrou no meu coração. E assim, eles estavam saindo da casa. E eu peguei o telefone e mandei uma mensagem pra esse homem. E eu falei pra ele assim, eu não admito você desistir da sua família. Não, mas ela que quer. Eu não admito você desistir da sua família. Não interessa que ela não quer mais.
Você precisa, até o final da sua vida, lutar por esse casamento, pelo seu filho e pelo propósito. Porque eu testemunhei que foi Deus que abençoou esse casamento. Tem propósito nesse casamento. E quando vocês estão decidindo desistir desse casamento, a mensagem que eu estou lendo é que o sistema familiar, a vida emocional, está sendo mais forte do que o propósito de Deus. Sim. Não aceito. Não, mas a gente está saindo do apartamento. Aluga outro apartamento. Não, mas está pegando as coisas. Não interessa o que você vai fazer, cara. Por favor, conta comigo. Estou aqui para te ajudar. Enfim, então assim, eu acho que sempre vai ter jeito, né? E aí, para concluir a questão da Patrícia, a gente tem valorizado cada vez mais assim a expressão dos sentimentos por palavras, com palavras mesmo, sabe? Porque assim, muito homem, muita mulher sente algo assim, até de gratidão por uma coisa que o marido fez, né? Só que muitas vezes ou acha que é apenas a obrigação dele, né? Ou por algum outro motivo não expressa isso, coisas simples. Então eu tive ali um posicionamento com a Patrícia de querer protegê-la, de querer apoiá-la e ser parceiro, e podia ficar por ali. E aí vem uma coisa que o homem quer tanto, mas não consegue, que é o quê? O reconhecimento, o respeito e a admiração. E aí ela simplesmente mandou assim pra mim: obrigado pelo que você fez. Eu me senti muito acolhida. Eu me senti protegida, eu me senti valorizada e priorizada. Foi muito importante o que você fez. Então, eu gosto de contar esse exemplo, não esses exemplos assim que eu tenho vivenciado, graças a Deus, assim, no meu casamento, não é para você que está aí assistindo achar que eu sou perfeito, mais ou menos, não é. Eu cometo erros, cometo falhas. Existem momentos que a minha esposa, sim, reclama de mim de falta de alguma coisa, mas, como eu disse, não sou perfeito, sou falho, mas eu gosto de falar isso justamente para ver que, assim, é possível. Eu sempre sonhei ouvir isso da minha esposa. Vocês estão aqui, vocês são minha testemunhas do quanto que a gente passou de briga, de guerra, de quase voar prato, né? E chegar nesse nível. Por quê? Porque a gente tem entendido a questão da parceria, da expressão de sentimento. O nível de parceria ela aumentou muito com a chegada da Duda, da Maria Eduarda. Não aumentar. Poderia não aumentar. Poderia diminuir. Exatamente. Não é assim, não foi ela que resolveu, mas eu reconheço que a chegada da Maria Eduarda, ela ajudou muito sim nessa continuação da construção da parceria entre eu e a Patrícia. Muitos casais se separam. A chegada do primeiro filho, o índice de divórcio, em todas as estatísticas, é o índice de separação lá em cima, dentro do primeiro ano de vida do filho. Uhum. Exatamente, a gente aí tem uma questão não só emocional, mas espiritual. Então, pela falta de conhecimento, pela falta de acesso o que é a chegada de um filho. Da mesma forma que a gente acha que eu sirvo a Deus, eu tenho um Deus maravilhoso, que me fez entender que o meu propósito, ele uniu o propósito, e eu vou casar com essa pessoa, e essa pessoa é incrível, e vamos lá, e vai dar tudo certo. E a vida só vai ser... morango. A vida não é um morango. A vida é um morango, literalmente. E a gente vê que não é só... Isso não é só... Gente, isso é muito importante. Sim. Óbvio que é. Mas não é suficiente. Sim. Não é sustentável, porque nós somos corpo, alma e espírito. Sim. Então, tem crenças, tem normas, tem regras, tem leis, tem pensamentos. Várias coisas que envolvem um sistema de demanda externa que te puxa, que te aprisiona. Tem a questão espiritual, né? Do inimigo querendo não que você não seja feliz, que destruir, para trazer distração, né? E a entrada do filho, nesse momento, a mulher fica muito vulnerável, o casamento fica muito vulnerável. Então, eu lembro quando a Patrícia falou assim, nós estamos pensando em engravidar. E eu falei, como que você está no seu casamento? Mas eu estou pensando na questão financeira. Na questão financeira, eu falei assim, esquece finanças agora. A primeira coisa é, como que vocês estão no seu casamento? Porque isso é por onde começar. É uma ilusão achar que está em crise e a criança vai resolver tudo, né? Piora. Sim. É uma missão horrível para a criança. Sim. Vem um peso emocional enorme e só piora. É o mínimo. É o mínimo. Assim, óbvio que também, se a gente for pensar
toda estabilidade financeira, nunca vai estar suficiente. Fizer essa conta, Fizer essa conta, não vai fechar. Não vai fechar. Mas é um mínimo de estrutura, pelo menos para você ter noção do que você vai encarar. Então, quando eu engravidei, a primeira vez, eu falei assim, cara, ninguém me contou isso aqui. Ninguém me falou isso aqui. Então, eu fazia e-mails. Eu lembro que eu tinha uma discípula que estava grávida, cara, eu fazia e-mails. Se prepara para isso, isso, isso. Na primeira semana isso, isso. Ninguém te conta que é isso. Então, as pessoas não têm acesso, né? Não se conversava sobre isso. Sim. Esse é um ponto. Mas eu quero dizer para você que muitos casais, eles não acessam uma vida de relacionamento leve, feliz e com muitas realizações, porque eles não sabem o que eles estão vivendo não é normal. Eles não sabem que o que eles vivem é algo que está distorcido do que é casamento. Então, muitas vezes a gente fica muito tempo num relacionamento, numa confusão ali, numa briga, e vai uma coisa enrolando muito além, muito aquém, na verdade, do que Deus tem para as nossas vidas, porque esse é o nosso padrão, o que a sociedade coloca que isso é normal. Não é normal. O normal é ter parceria, o normal é você ter um homem que você confia, que te protege, uma mulher que sabe te acolher. Então, na prática, o que é parceria? Às vezes é só um abraço. É o lixo fora. Às vezes é só o lixo fora. Às vezes no acordo, a mulher que ficou, sei lá. E a mesma coisa para um homem se sentir respeitado. No curso de casais que a gente dá, às vezes, teve um homem que falou assim, eu tava lá estudando pra caramba, trabalhando pra caramba em casa. Ela chegou com um café. Gente... Ela falou, eu levei um café e um pedaço de bolo. Ele se sentiu... Isso é tão raro hoje em dia, por conta dessa coisa do feminino, né? Sim, que está distorcido, que a mulher às vezes se sente submissa quando ela entrega um café com bolo pro marido. Sim. Isso é cuidado, gente. Isso é carinho, isso é amor. Quem não gosta de receber... Eu tô rindo aqui porque no episódio com o Diogo, que a gente teve aqui, a gente falou sobre isso, né? O Gustavo tava rindo ali porque a gente falou do sanduichinho, né? E foi engraçado, porque olha o poder da influência, do ambiente, né? A gente falou sobre uma situação que aconteceu lá em casa, que a Duda... as duas, na verdade, viram que eu cheguei muito cansado. Eu até brinquei aqui no podcast que eu falei que foi um dos dias mais cansativos, assim, dos últimos anos, que eu me senti, sabe, esgotado. E eu cheguei assim, eu desabei na cama. E aí, minutos depois, veio a Duda e falou, papai, você quer uma massagem? Porque ela sabe, né? Ela, todo dia ali, eu gosto muito de massagem no pé, né? Uma das minhas expressões de amor, linguagem de amor, é o toque, né? E aí eu olhei para aquilo e falei, eu quero. Aí ela começou a dar uma massagenzinha do jeito dela e veio a Patrícia com um misto quente, um sanduichinho, né? Um misto quente. Tom aqui. Eu falei, meu Deus, não mereço isso. E aí no dia seguinte, o Gustavo, que tá aqui, que trabalha com a gente, me mandou uma foto da esposa dele levando um sanduíche para ele, sem ela ter visto o podcast. Né, Gustavo? Então eu achei assim, um dos sinais do ambiente, né? De você estar conectado, juntamente com esse desafio, que é muito desafio, assim, por um lado a gente fica até assustado de ver que não é normal ver os casamentos assim, só que a maioria dos casais das famílias acha que é normal ou acha que não tem jeito, mas ao mesmo tempo vem esse sentimento aqui de missão nosso, né, de ajudar as mulheres, ajudar os homens e consequentemente ajudar nessa reconstrução dessa sociedade, né, mas vamos aqui só pra gente não perder na tomada de decisão, que a gente ficou de aprofundar um pouco, que é uma das reclamações do homem, né? Eu sei que tem muito assunto aqui, eu sei... Essas mulheres, gente, é uma fonte de sabedoria. Se parar aqui, vai até 10 horas da noite, vai ser 6 horas. Vai bater o podcast aí dos políticos, aí fica 6 horas. Só não vai ter cadeirada. Só não pode ter cadeirada. Ai, não, mas Meu Deus, a que ponto chegamos, né? Mas, assim como eu falei pro Diogo, pro Bispo Ricardo, certamente vai ter uma segunda edição desse podcast aqui, até por causa do tempo. Mas e aí, por que as mulheres reclamam que o homem não toma tomada de decisão? Porque ela toma. Ela também fala, por que você não tomou?
Você demorou demais, eu posso esperar. Mas você não falou? Mas você não decidiu? Você não decide nada também? Mas sempre é você, a mulher, que decide. Aí o quadro na parede, todo torto. Fez do meu jeito o quadro. Exatamente. Era pra fazer um coração, cara, um retângulo com triângulo. Vamos lá. Eu mesmo botei o quadro, eu mesmo instalei a cortina toda. E aí? Não, a tomada de decisão, né, aí a gente vai entrar um pouco na neurociência. Porque é engraçado, né, que um dos testes lá dos ratinhos que eu estudei, meu mestrado foi experimental, né, estudei através de ratos. E a gente faz vários testes psicológicos. E um dos testes é sobre tomada de decisão. A gente avalia a tomada de decisão, injeta um neurônio, injeta um hormônio para programar aquele ratinho para ter ansiedade, depressão, déficit de memória. E vai testando e vai analisando como que é o comportamento dele na hora de fazer as coisas, na hora do estresse, na hora de tomar uma decisão, enfim. E é engraçado porque você volta para o ser humano, é tudo para mimetizar a gente, né? Para ver como que nós fomos programados, como que um ser humano toma uma decisão. Por que a gente escolhe gritar ao invés de falar baixo? Por que a gente escolhe bater a porta ao invés de sentar? Por que a gente decide separar ao invés de tentar, né? Por que a gente faz isso quando a gente, muitas vezes, eu sempre falo, ninguém casa querendo separar. Sim, perfeito. Sabe? Por mais que fale, se eu me separar, não vou trocar de nome. Mas ninguém paga não sei quantos R$1.000 numa festa de casamento pra, tipo assim, Vamos gastar. Sabe? Deixa eu... Só abrir um parênteses muito rápido aqui que eu ia falar e esqueci. Mas como que essa mulher... Então, homem, se você quiser receber o sanduíche, só um parênteses. Como que essa mulher vai levar um café, um sanduíche, um bolinho para aquele cara que foi grosso com ela na noite passada? Aquele cara que foi grosso, que dá patada, que não tem paciência. Então, é uma tomada de decisão. É por causa disso, da nossa programação. Então, a epigenética, que é a genética mais moderna, ela vai falar que a genética antiga ela fala que é 50% ambiente, 50% genética. A epigenética ela veio para comprovar que é 90% ambiente. Por mais que a gente tenha no nosso DNA uma mensagem, uma memória, as nossas células têm uma memória emocional e um código genético dessas determinadas patologias psíquicas, por mais que a gente tenha isso o ambiente ele é responsável 90% para reverter. Então, o ambiente, a epigenética vai falar que o ambiente você pode ter isso, carregar no seu DNA essa informação genética. E se você tiver num ambiente enriquecido, isso não manifestar, você morrer sem saber que você tinha isso. Ou você pode ter, manifestar, mudar o ambiente e reverter, desprogramar e reprogramar. Então, a tomada de decisão, ela tem a ver com as escolhas. Então, a gente sempre fala uma frase nos nossos cursos. A vida é feita de escolhas. Escolhas são tomadas de decisões. Quando você descobre o que está por trás das suas escolhas, o sucesso fica inevitável. E aí a gente volta na falta de conhecimento. A tomada de decisão, eu acredito que eu decido beber mais água, não é só pelo racional. Porque se você perguntar para qualquer casal, você prefere discutir ou conversar? Conversar. Racionalmente, todo mundo sabe que quer continuar casado, que não quer discutir, que quer ter parceria, que quer ser o homem da casa. Racionalmente, todo mundo sabe, mas emocionalmente é que, às vezes, não dá conta. Sim. E quando você vai para o cristão, é mais complicado ainda. Por quê? Porque ele vê a promessa de Deus, ele está lá sentado, ele vê o culto. Aí o pastor falando, a promessa do Senhor é a felicidade, família é um sonho, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí a cabeça dele abre uma janela. A casa dele, o caos. O caos, gritaria, você não faz nada em casa. E... Raiz quadrada, Nazaré.
raiz quadrada de 3 vezes dá 1, a conta não fecha. Porque emocionalmente eu abro brecha para forças espirituais influenciarem na minha tomada de decisão. Eu não estou passando a mão aqui na cabeça de ninguém, mas é um conjunto de coisas que vão acontecendo. Então, racionalmente, eu sei que eu não quero gritar com a minha mulher, eu sei que eu não quero ser grosso, mas na hora ela me irrita tanto e eu não tenho autonomia emocional para gerir as minhas emoções. Aí eu vou e falo, você me irritou, você me tirou do sério. E aí eu grito com você, eu sou grosso. Ah, você é grosso? Aí eu vou gritar mais alto ainda. Aí a criança já começa a chorar. Aí, caos. Ah, então quer saber? Então não vou fazer nada. Então agora que eu não faço mais nada mesmo. E aí a tomada de decisão, ela vai indo cada vez mais para um lugar. Então como que eu acerto? Primeira coisa, para eu aprender a tomar decisões mais assertivas, eu preciso mudar o ambiente. Então, aquilo que você falou assim, hoje eu entendo, e aí isso é até ousado falar isso. Hoje eu entendo que não tem como ter um casamento bem-sucedido sem conhecimento emocional. Esse homem... E é muito forte falar isso, né? Mas é verdade, não é? Vocês concordam? Concordo, mas é por isso que eu te perguntei, quando que essa ficha caiu? Ah, tá. Porque Passou pelo caos, né? Exatamente. teve que passar pelo caos. Por quê? Eu também. Eu achava o quê? Cara, eu sirvo a Deus. Eu sou dizimista ofertante fiel. Eu tenho uma equipe de 100 jovens. Cara, eu casei em santidade. Caramba, eu fiz tudo certo. Cara, the end, final feliz para sempre. Viveram felizes para sempre. E o meu primeiro ano de casamento foi também muito desafiador. E eu não entendia por que o Wagner ficou desempregado, por que eu perdi a clínica, por que... Entendeu? Por que a gente não conseguia se entender? Porque, entendeu? Para um cristão chegar e falar assim, cara, se você não investir... E aí eu acho muito injusto com quem tá lá vivendo a crise. Ela vê o Instagram, todo mundo feliz. Sim. E ela olha para a crise e ela vê ali o pastor falando uma coisa e, pô... Então, então isso é pra mim, eu vou separar. É muito importante a gente falar que existem casos e casos, tá, gente? Em relação à separação, a gente não vai entrar nesse mérito do que a Bíblia diz, do que é certo, do que é errado. Isso é tão profundo e tão pessoal, existem casos e casos. A gente não está entrando em violência doméstica, a gente não está entrando em nada disso, e né? Traição, enfim, isso é outro caso. Agora, o que na prática faz muitas vezes esse homem não tomar a decisão... também é o peso do quanto que ele é cobrado. Às vezes, essa mulher é tão... Desculpa, mulheres. Às vezes, ela é tão chata. Ela cobra tanto. Que ai dele se ele decidir uma coisa errada. Se ele decidir uma coisa errada e der uma coisa que der errado... Se der errado, ela vai perturbar tanto a cabeça dele que ele prefere nem falar, nem decidir. E às vezes ele faz e nunca tá bom. Então ele cansa. Literalmente ele fala, Cris, pastora, já fiz isso, nunca é suficiente, é um buraco. Porque essa mulher também muitas vezes está projetando a demanda paterna dela naquele marido. Sim. Ele não é pai. Ele não é pai dela, ele é marido. Como marido, ele precisa ser provedor, protetor, acolher, amar, com certeza, mas como um homem da casa e não como o pai da casa, entendeu? Sim. Eu acho que assim, não é fácil, mas dentro desse assunto aqui que a gente está falando, que não é fácil, mas é possível. Não é impossível. É totalmente possível, exatamente. Eu sempre falo isso. Eu já ri muito com a Patrícia, eu até ouso a dizer que grande parte das crises que nós vivenciamos, eu e minha esposa, foi responsabilidade minha, por falta dessa sabedoria. Ela tinha a contribuição dela? Tinha. Mas no dia que ela tiver que ser entrevistada, ela vai responder por ela. Mas eu vou falar de mim, porque isso, inclusive, é outra coisa, que a gente sempre joga no outro a responsabilidade, né? A gente nunca tá errado, essa é a verdade. Então, eu quero quebrar aqui esse tabu, exatamente, esse mito. Eu já falei isso pra ela, já falei isso em terapia, já falei isso até em palestra, que eu fui o grande responsável pelas grandes crises que nós tivemos, porque sempre faltava sabedoria pra mim e o emocional, o domínio próprio de responder na classe, ou de pelo menos assim,
é tentar colocar ela ciente do que estava dentro de mim. Comunicação, né? Que é um dos grandes problemas. Então, recentemente, na verdade, sim, a gente tem vivenciado, assim, um ritmo muito, muito frenético, assim, de projetos, enfim, muitas responsabilidades. E coitado, assim, vocês mulheres, vocês têm uma necessidade muito maior de falar, que a gente até brinca, né, que é das mulheres falar, mas é uma necessidade emocional, biológica, sei lá, acho que vocês podem explicar melhor. E o homem, ele é mais, né? E aí, como é que foi seu dia? Foi ótimo. Legal. Aí mesmo que aconteceu, pô, tem muita coisa boa. Ligou pra fulano, o que ele falou? Pô, tá tudo certo. E aí o que acontece? Isso é normal. Volto a dizer, foi difícil de compreender isso, aceitar e ter clareza. Então, outro dia aí a Patrícia chegou, cara, a Patrícia, coitada, tinha tanta demanda pra falar, tantas coisas pra decidir, e que precisava dessa minha decisão, só que eu não estava dando conta. Eu não estava, cara, assim, não entrava, acho que não entrava mais um oxigênio, assim, no meu cérebro, não entrava mais nada. E aí, só que assim, por dentro eu tava ficando irritado. Só que assim, eu falei, cara, como é que eu vou falar isso? E assim, eu respirei fundo, falei assim, amor, eu não tô conseguindo mais ouvir nada. Não é nada com você, é comigo. Eu não tô conseguindo falar. Eu só não tô conseguindo te ouvir, mas não é com você. Não, mas precisa decidir. Eu falei, eu sei. Mas hoje eu não consigo decidir nada. A gente pode conversar amanhã. Já teve bateção de porta, já teve assim antigamente, né? Já teve grito. Por isso que eu falo que eu fui o grande responsável por não gerar esse ambiente de comunicação, de tomada de decisão, de parceria. Por isso que eu falo assim... Mas você entende que para você chegar aí, olha o que você falou. Você se percebeu. Sim. Você viu que você estava esgotado. Foi Você sincero. viu que você, cara, não tô aguentando. E você acabou de falar para mim. E eu vi que eu estava ficando irritada. Olha o nível de consciência que você construiu, entendeu? Sim, sim. E Não, você isso... comunicou. Exatamente. E você comunicou, Sem você gritar, falou. sem bater na mesa. Mas assim, o que eu tô querendo dizer mais uma vez aqui para trazer a conscientização? Não sou perfeito. Por isso que eu falo assim para todos os homens, cara... Você não é perfeito, você é trabalhar. Isso que eu ia falar. Eu falo assim pra ele, cara, você é o máximo. Às vezes eu falo para uns discípulos assim, né? Cara, tu é um grande homem, tu é o máximo. Mas você precisa trabalhar. Mas eu não tenho problema nenhum, eu concordo. Você é maravilhoso, cara. Se fosse mulher, eu casava com você. Mas mesmo assim, você precisa ser trabalhado. Eu fiz o primeiro workshop, que foi o nome O Homem da Casa. E aí foi engraçado que a gente entrevistando um dos homens no final, a gente perguntou pra ele, né? E aí, o que você achou daqui? Ele falou, cara, primeira coisa, eu vim aqui porque minha mulher mandou, né? Ele falou, eu cheguei aqui, eu pensei comigo, cara, eu vou, mas assim, tá tudo bem. Eu não preciso ouvir isso. Comunicação, sensibilidade, proteção, provisão, eu não preciso ouvir isso. O que você quer? E aí ele falou a seguinte frase, mas quando eu ouvi tudo que foi falado aqui, eu percebi que eu precisava sim estar aqui e ouvir tudo isso aqui. Precisava muito. Isso pra mim é muito sério, chega até a me arrepiar, porque isso é muito sério porque tá tudo bem se você, cara, se você acha que você é muito bom, tá tudo bem, concordo com você. Mas assim, cara, eu vejo as nossas referências, você tá aqui o Bispo Ricardo, que sempre fala que vai lá na terapia. Como é que aquele homem, Bispo Ricardo, como que você vai na terapia? Você não precisa de terapia. Mas fala que cuida também das emoções. Isso não me dá o direito de não cuidar, pelo contrário. Então isso é uma briga com os homens, assim, briga no bom sentido, de fazê-los entender que precisam ser trabalhados, que a Elaine fala muito sobre isso, né, que é vocês, né, mas eu converso muito com a Elaine sobre isso, que é o trabalho da conscientização. Então, se eu pudesse, é lógico que a gente precisaria aprofundar muito isso aqui, mas até você que é muito bom, homem, cara, assim, você precisa ser trabalhado, você precisa se cuidar, você precisa investir. Já foi proposto para mim, pela minha terapeuta, como é que chama? A alta.
vou te dar alta. Falei, que é minha bispa, né? Beijo pra ela, que ela vai vir aqui, inclusive, também ser entrevistada. Eu não quero receber alta. Por mim, inclusive eu lembro uma vez conversando com você, Cris, que você falou, a gente estava conversando sobre isso, sobre alta, alguma coisa, não sei se você vai lembrar, que você falou assim, cara, não, tem que ter a manutenção. Tem que ter a manutenção. E quando você estiver, eu lembro as suas palavras, você falou assim, e quando você perceber que você está num momento mais turbulento, de mudança de ciclo, dá uma intensificada, né? Se você está indo, sei lá, uma vez por mês, vai 15 dias, vai semanal, se você está indo bimestral, vai mensal, mas precisa ter a manutenção e isso te agradeço, porque para mim foi um ensinamento. Né? E até hoje, às vezes, né, não fujo desse sentimento também, não. Às vezes eu sento lá no divã, no sofá da terapia, e confesso que às vezes eu chego e penso, poxa, o que eu vou trabalhar hoje? Eu acho que tá tudo resolvido. Aquele rio. Gente, nunca está, na boa. Eu acho que nunca vai estar resolvido. Eu cheguei a essa conclusão. Eu acho que nunca vai estar resolvido. Qual a opinião de vocês sobre isso? Assim, sobre o homem se entregar, quebrar essa barreira e... Se o homem souber, se o homem entender que trabalhar a emoção é muito mais racional do que emocional, o resultado dele é muito mais concreto, eu acho que seria mais fácil para ele. Porque a gente está acostumado a falar, fulano é muito emocional. A tomada de decisão é pela razão. Não, a tomada de decisão é pela clareza que você tem Do resultado. Sim. Do resultado. De visualizar o resultado, né? É, porque você, como que adestra o cachorro? Dando a compensação. Biscoitinho. Dando a compensação para ele. Biscoitinho no final. É recompensa, é sistema de recompensa. A nossa tomada de decisão é pelo sistema de recompensa. Então vocês... Não sei se vocês estão querendo dizer isso, mas queria entrar um pouco. O que a mulher pode ajudar nisso? Ou no sistema de recompensa, ou no sistema de incentivo, porque o que a gente ouve muito é a cobrança. Primeira coisa, eu acho, é ela se trabalhar. Tem muita mulher também que se acha perfeita. Se ela investir... Porque, olha só, vamos olhar assim, eu estou em crise no meu casamento. Gente, 99% das mulheres vão falar assim, o problema é ele. Uhum. Ela vai sentar e ela não vai falar assim, olha, nós estamos em crise porque eu errei muito. A gente está em crise porque ele não presta, porque ele só faz tudo errado, porque ele está com a mãe dele, ele está casado com a mãe, minha sogra que não presta. É tudo isso, entendeu? Uhum. Então, por mais que às vezes ela chegue e fale assim, eu também errei um pouco, tal, não sei nem por onde começar. Mas se hoje uma mulher está passando por uma dificuldade, seja com ela, se você estiver solteira, pensando em casar, que homem que eu vou escolher para colocar na minha casa? Se ela está casada e olha e fala assim, estou muito distante disso, independente do seu momento, a resposta sempre, não sei o que fazer, começa por você. Invista em você, se encontre. Tá, se abasteça. Ok, mas aí beleza, perfeito. Aí essa mulher já se trabalha. A mulher do Tornar-me, ela já aí sistema Aí por que eu falei sistema de recompensa? Ah. Porque é impossível ela se trabalhar e esse homem não falar assim, eu quero o que ela tem. Será? É impossível. Se ela se trabalhar de verdade, a imersão de casal surgiu por causa disso. Essas mulheres chegavam tão transformadas, elas iam para a imersão de mulheres, para a imersão de mulheres, chegavam tão transformadas que esses homens nunca tinham acesso. A maior parte nunca tinham feito terapia. Então vocês observam no trabalho de vocês esse experimento. Sim. Das mulheres começaram a trabalhar. E eles falam, os homens... cara, que é isso que você foi, que você tá tão diferente? Eu quero esse negócio aí. Uma mulher que quer evangelizar o próprio marido, ela precisa se transformar em casa. Sim, bacana. Muito ela bacana. não precisa ficar pregando, enfiando Jesus goela abaixo. Bacana. Se ela demonstrar em atitudes... ele vai querer aquilo. Quer dizer, a energia dela vai mudar. Ela vai ter muito mais disposição para ter relacionamento sexual com esse marido, entendeu? E ela vai estar muito mais disposta, entregue ali. O maior investimento que a mulher pode fazer no sentido de apoiar o marido ou incentivá-lo a ser trabalhado é se trabalhar. Se trabalhar. E o segundo passo, vamos para coisas bem práticas, né? A gente está indo para o final. Primeira coisa, se trabalhar. Segunda coisa... entender qual é a linguagem, porque quando eu me trabalho eu me conheço, aí eu entendo o que é bom para mim, como eu me sinto bem.
A partir do Beleza. momento que você se respeita, isso facilita você aprender a respeitar o Aí outro. eu entendo como eu me sinto bem, porque no começo não adianta eu pedir para lá para o outro. A pessoa está em crise, ela quer só ela. Passa esse tempo. Aí eu entendo o que me faz bem. O que você falou, a minha linguagem é toque físico. Para outro, pode ser atos de serviço. Sim. Então, tá tão acessível o livro Linguagens do Amor, eu entender qual é a minha linguagem do amor. Gente, são várias camadas. A gente está indo para uma camada superficial, tá? Para você entender outras coisas, aí tem que se trabalhar, Sim. fazer outros processos, né? Sim. Mas de uma forma prática. Bem objetivo aqui, para você sair desse podcast com uma coisa, né? Para você conseguir praticar essa semana. Eu vou me conhecer, vou me trabalhar. Segunda coisa, me trabalhando, entender qual é a minha linguagem do amor. Aí eu vou entender qual é a linguagem do outro também. Terceira coisa, como que eu vou comunicar essa minha linguagem? Porque, porra, você também nem me toca. Pô, faz um carinho, não faz-me rir. Isso aí, Entendeu? isso aí. Então, a forma como eu vou colocar isso. E essa mulher que você trabalhou, quando eu falo trabalhar no equilíbrio, né, gente? Não é trabalhar e agora eu sou empoderada, eu sou dona do mundo. Não é isso. Isso não é se trabalhar. Sim. Quando ela se trabalha, ela encontra esse lugar que a Elaine está falando, de entender o tempo do outro, que não é só da forma dela. Então, ela desacelera e sai daquele lugar. Eu sou a dona da verdade. Sim. Ela sai Tem que ter desse o lugar de respeito, né? injustiça Sim. e de justiceira que quer as contas pagas com juros compostos, entendeu? De tudo que ela perdeu, de tudo que ela não teve. Vamos pensar nisso, numa mulher que está já mais calma. E aí, nutrida, né? Preenchida. E em Efésios 3 fala sobre isso. Existem riquezas e tesouros infindáveis disponíveis para a gente. Então, existe um tesouro sem fim já disponível para a gente acessar. Só que se você continuar lendo, você vai ver que fala sobre você ter uma multiforma de sabedoria divina. E fala sobre você se entregar e ser enraizado no amor, que você vai receber plenitude de vida e poder de Deus. Então, e ele termina, versículo, se eu não me engano, 19, 18, que fala que Deus, ele ainda tem planos que você não pode nem sequer pensar ou imaginar muito maiores e abundantes sobre você. Então, quando a gente começa a entender e viver isso, você começa a ter mais recompensa. Então, como é que uma mulher vai, né? Então, a primeira coisa, busquei autoconhecimento. Segunda coisa, entendi minha linguagem do amor, entendi a linguagem do outro. E aí, Pablo, o que acontece? Eu tô cansada, eu não vou fazer massagem no pé do Pablo, porque eu acho isso um saco. Mas não é sobre mim agora. É sobre como que o meu marido se sente quando eu faço isso. Da mesma forma, o meu marido, se para mim é atos de serviço, eu posso achar um saco, mas para ela é tão importante eu ir lá e pregar um prego e botar lá, pendurar o varal. Eu vou lá, vou fazer isso. Por quê? Porque ela vai se sentir o quê? Em parceria. Ela vai se sentir o quê? Acolhida, ela vai se sentir valorizada. Então, esses ajustes, eles vão tomando uma forma e a gente chega nos acordos. Então, como eu falo, a guerra, para mim, hoje a guerra mesmo em Israel, para mim não faz mais o menor sentido, assim. Para mim, guerra é totalmente démodé. Tipo assim, cara, pra mim, guerra e dinossauro, mesma coisa. Imagina um dinossauro aqui, tipo, caraca, surreal. Nada a ver. A forma mais remota de um ser humano. Internet, inteligência artificial e guerra. Cara, essa conta não fecha na minha cabeça. Como que um ser humano ainda pensa que pode resolver as coisas. Coisas assim. Sim. Traz pra sua casa, a mesma coisa. Sim, boa. Não faz sentido ter guerra, cara. Se você tem acesso a tantas ferramentas, se você tem pessoas querendo te ajudar. Tá porque quer. Tá porque, assim, tudo bem que a escolha, ela A partir do momento que você... Vamos zerar. A Até escolha. você não ter ouvido esse podcast, tava zerado. Exatamente, Você ouviu, você chegou até aqui, Exatamente. cara, agora é contigo. Exatamente, porque assim, você falou sobre isso, né? Que as decisões que nós tomamos, elas têm sempre uma causa, ele tem uma influência, né? Então, assim, você não investir
no casamento, no conhecimento para ter um posicionamento de homem, de mulher saudável, ele tem uma influência. Não é só o cara assim, não quero ter um casamento saudável. Ele tem como é que se diz? Ele tem um embasamento para decidir não investir, mas... por isso que eu falei aqui, não quero ser injusto e parecer agressivo com um cara assim, quando eu falo assim, pô, você só tá nesse lugar, você só tá tendo guerra porque você quer. Não quero ser injusto, até porque eu não gosto desse tipo de linguagem. Rude, né? Assim. Eu não quero ser, eu não gosto, assim, eu vejo que tem homens assim que trabalham conteúdo sobre posicionamento do homem e usam uma linguagem do tipo, você é um moleque, cara, sai desse sofá, seu moleque. Não, eu não gosto desse tipo de atitude, porque primeiro que eu sou homem e não gostaria que falasse assim comigo, né? E não acho que é por aí, né? Eu, Pablo, não acho que é por aí, por isso que eu gosto muito da questão da sensibilidade, de entender, de compreender onde o homem tá, né? A ideia aqui é pegar você, homem, não é falar pra você assim, ó, sai desse lugar, ou assume esse lugar, né? Que é o lugar que a mulher tá entrando. Não, cara, me dá a mão, vamos junto aqui. Exatamente. Vamos junto que a gente tem conseguido construir um caminho, que tem conseguido sair desse lugar e assumir o papel e vamos juntos se ajudar. Pra gente finalizar, eu disse que elas são uma fonte de sabedoria, de conhecimento, e que a gente ficaria aqui horas, com certeza. Eu queria só finalizar rapidamente sobre a vida de um homem chamado Sr. Antônio, né? Que é um cara que eu admiro muito, que é o pai dessas criaturas aqui, essas criaturas fantásticas aqui, que eu conheci ele, né? Hoje está lá na sua vida vivendo em Rio das Ostras, né? Frequentei um pouco a casa do Sr. Antônio quando era liderado pela Elaine, um cara super amável, inclusive eu sou um cara assim que eu sou muito assim sensível mesmo, observador, né? E no dia do lançamento do livro de vocês, ele tava lá e eu fui apertar a mão dele e, cara, assim, são coisas tão simples assim que fazem total diferença. E ele virou e falou assim, poxa, como eu tô feliz de te ver. E eu falei exatamente isso pra ele. Eu falei, caramba, como eu gosto do senhor. E ficou aquela coisa, aquela expressão de amor ali, né? E aquilo me marcou, né? A imagem fica na minha cabeça, ficou na minha cabeça. Ele sentado naquele sofá, sendo um homem extremamente sensível, né? E assim, se vocês pudessem falar uma coisa, eu sei que foram várias, mas o que a paternidade do senhor Antônio influenciou para que vocês hoje se tornassem essas duas mulheres? Eu particularmente tenho essa opinião sobre vocês, acho que milhares de mulheres têm, homens também, essas mulheres de sucesso, né? Que vocês poderiam falar sobre a paternidade do seu Antônio? Meu pai, ele acreditou muito, e quando você tem alguém que acredita em você, faz muita diferença. Então não tinha dúvida em relação na construção da nossa identidade, da minha identidade, da autoestima. Não parava para pensar assim, eu acho que eu não vou conseguir isso. Nem passava pela minha cabeça, mesmo sendo pobre. Nossa, não passava pela minha cabeça, mesmo sendo pobre, mesmo não tendo... Assim, é muito doido que o meu pai construiu. Meu pai veio, né, do Nordeste, semi-analfabeto. Então, a direção dele do que era muito claro o que ele queria construir em nós. Vocês vão dar certo na vida. Então, para isso, o que tem que fazer? Eu vou trabalhar e o que é preciso para que vocês deem certo na vida? Então, a valorização do estudo foi primordial. Foi um grande pilar? Foi um grande pilar. A valorização do estudo, a presença dele em relação aos nossos projetos, o planejamento dele. E isso, para mim, eu acho que é muito forte. A voz dele direcionando, dando um destino pra gente, dando um norte, né? Cuidado com os amigos. Cuidado com a palavra. Ele falava muito da palavra. Ele falava palavra de Deus ou palavra do homem? A sua palavra vale mais do que a sua assinatura. A sua palavra, o seu nome, palavra, você assumiu que você se comprometeu, o seu nome limpo. Então foram o sentar à mesa. São coisas que eu... Mas era uma coisa assim, quando você diz o apoio dele, o incentivo dele para os estudos... e todas as outras coisas que vocês estão falando da amizade, enfim, era uma coisa meio impositiva. Como é que era? Era meio impositivo ou era
Ele contava sempre a história dele. Era uma coisa muito clara. Ele contava a história dele. Então, ele aprendeu a ler e escrever. Minha tia era professora, ele era na roça. Na roça, naquela época, os homens iam à roça e as mulheres podiam estudar. E ele sempre desejou muito estudar. Então, às vezes, ele ficava escondido atrás da porta e ouvindo a minha tia ensinar. E dali ia tentando... Porque tinha uma escola dentro da fazenda dele. Uma sala que minha tia dava aula lá. E aí ele ficava ali atrás da porta tentando aprender. Então, assim, para ele, o sonho do meu pai era estudar. Então, ele sempre contava essa história, que o sonho dele era estudar. E meu pai, mesmo sem ter acesso ao estudo, às escolas, ele sabe falar de política muito melhor do que eu. Ele sabe falar de economia muito melhor do que eu, porque é aquela época que o jornal chegava, assinava o jornal, meu pai lia o sempre jornal. fazia questão de assinar o jornal. Então, assinava o jornal. Várias revistas. Várias revistas. mesmo? Então, e lia livros. Meu pai lia dicionário. Tem noção? E é muito doido, porque eu cresci vendo meu pai lendo o Aurélio e hoje eu atendo a neta e a neta de quem escreveu o Aurélio e a filha. Caraca. Estavam lá na imersão de E eles casais. sabem, dessa história? Não, que eu cresci... Não, você estava lá, você conheceu. Eu estava na imersão de casal. Ah, legal. E, então, eu cresci vendo meu pai, tipo assim, o que significa isso? Que palavra é essa? Entendeu? Então, assim, sempre meu Postura pai... humilde. Humilde. Sempre querendo Muito, aprender. meu pai é muito humilde. Muito humilde, servir. Meu pai fala pouco, literalmente a sabedoria, né? Ele fala pouco, observe, quando fala é uma coisa certeira. Então, aquela coisa de ensinar a gente a comer na mesa, o talher, como comer um peixe. Por isso né? que vocês são tão... Sim, vem do meu pai e da minha mãe. cuidadosas com essa parte, né? Botar a mesa. É uma marca nos nossos É uma cursos. marca. Ela já vivenciei, né? Inclusive agora recentemente, eu e minha esposa fomos na imersão de casais, que foi maravilhoso. Inclusive é um excelente investimento. Na próxima oportunidade que vocês tiverem que vocês vão fazer, né? Você que quiser participar, enfim, elas vão divulgar lá no Instagram delas. Foi maravilhoso. E não só nessa imersão de casais, mas sempre que tem algum evento que tem a mão delas na organização, é sempre muito bem cuidadoso, muito bem decorado, sabe? Vão lá, acordam de madrugada para ir lá onde que é o lugar mesmo que vocês compram? Cadeg, para comprar as plantas, comprar isso, sempre tudo muito cuidadoso, assim, né? E assim... Meu pai era garçom, depois ele foi crescendo, então assim, o sentar à mesa, então para ele saber o talher certo para comer é muito importante. Muito legal. Antes da última pergunta, ou o último recado aqui de vocês, eu conheço vocês, sei que vocês provavelmente, não sei se já tiveram esse momento assim, mas se vocês pudessem falar assim, dar uma mensagem de agradecimento assim pro pai de vocês, assim, pro São Antônio, diante de tudo isso, né? Eu não tinha preparado isso aqui, mas senti de perguntar, de abrir esse espaço para vocês, né? Que provavelmente ele vai assistir, acho eu, né? Então se vocês pudessem dar uma mensagem assim de agradecimento para eles, ou falar uma coisa pro seu Antônio e aproveitar de repente para dona Euridice também, mas eu queria focar aqui na questão do pai, né, da paternidade. Na minha casa nunca teve dúvidas sobre quem era o homem da casa. Dona Euridice, a palavra final era da Dona Euridice. Sério? Ai, que bacana. Minha mãe, ela é a empreendedora nata, ela é aquela que via... A sonhadora. A sonhadora. Sim. Ela via debaixo da margarina, made in... Que é o eu quero ir para esse lugar, que nesse lugar só tem tudo diferente. Então, visionária. Visionária. Minha mãe é visionária. Então, tipo, não existe meio que Dona Euridice sem seu Antônio, seu Antônio. Mas, assim, o que a gente via é que essa parceria, mesmo sem o conhecimento emocional, existia de forma clara. E é importante falar isso para os casais, porque os filhos entendem. Quando tá claro, os filhos entendem. Não tinha dúvida quem era o pai, quem era a mãe. Que legal. E minha mãe sempre nessa parceria de proteger a gente, de meu pai não deixava sair, ele tinha muito medo da gente sair, trazia todo mundo lá para casa, o play era lá em casa, não vai deixar de se divertir, mas vem tudo meio que debaixo dos meus olhos. Sim. Então, essa parceria, então assim, pai, e eu te agradeço demais por toda a honra, toda a batalha que o senhor teve, que o senhor trilhou para quê?
para que a gente tivesse clareza sobre honestidade, sobre trabalho, sobre estudo, sobre você ter uma vida de paz, de clareza, sobre família, tudo. Por que foi tão... Eu sempre falo isso, pai. Para mim foi muito fácil quando eu entrei na igreja, porque... Ué, o que eles estão falando aqui é o que meu pai sempre me ensinou, faz sentido, eu não tive esse... Ai, líder, falar da minha vida. Autoridade. Autoridade, não tive problema com isso, porque pra mim autoridade é uma coisa boa, né? Meu pai nunca me bateu, só ameaçava, só tinha um negocinho, um chicotinho ali, um negocinho, tinha até um nome, era um negocinho pendurado preto ali, eu ficava só ali. Se você for, vou pegar, hein? Essa era a educação dos anos 80, né? Legal. É isso. Eu sou muito orgulhosa de ser sua filha. E acho que também uma coisa que tem que ficar claro é que meu pai me ensinou a recomeçar. E sem vergonha, né? Meu pai, ele era alcoólatra e minha mãe... E aí a importância do evangelho, né? Então, lá atrás, no R.R. Soares... olha aí a parceria, olha como isso é forte. Minha mãe nunca deixou a gente ver meu pai bêbado. Caramba. Nunca. Quando a gente pensa na nossa infância, ela sempre arrumava coisa pra gente fazer gratuito. A gente não tinha condições financeiras e ela arrumava teatro gratuito, museu gratuito. Ela arrumava um programa pra gente fazer. Mas também ele entrou pro AA muito novo. A gente era muito nova, né? Então, assim, foi através de uma campanha do R.R. Soares. Minha mãe estava vendo televisão. R.R. Soares... Escutando rádio, eu acho. Escutando rádio? Não lembro. Eu sei que ele falou uma campanha. Se você quer fazer uma campanha, pega um copo, bota aí na sua frente e ora. E ungiu o copo. Falou, você vai dar esse copo para essa pessoa beber. Que legal. E na mesma semana que minha mãe fez isso, né? Logo, na mesma semana, meu pai foi convidado pelo... O parceiro de copo do meu pai, que é como se fosse irmão, entrou pro AA. Meu Deus. E convidou meu pai. E convidou meu pai. Deus, Meu pai, mesmo trabalhando nos restaurantes mais chiques do Rio de Janeiro, que tinha que provar o vinho antes de dar, meu pai nunca teve recaída. Caramba. Meu pai entrou pro AA e nunca teve recaída. Então, ele experimentava o vinho, não experimentava bebendo, cheirava Sim. E tinha força de não beber. Meu Deus, que testemunho forte que... E tinha força de não beber. Então, eu vejo isso, o poder do sangue de Jesus, entendeu? E de uma mulher, de fé, que acredita que é possível. Sem ser convertido. Nessa época, ele não era convertido ainda. Não era convertido. Cara, como é que é forte, né? Quando... A gente volta um pouquinho, às vezes, no tema central, o homem ser humilde e se permitir ser trabalhar, o quanto que ele não ajuda só a ele, não somente a ele, mas tanto a esposa, porque assim como vocês estão falando aqui, contando essa história, o quanto que isso ensinou vocês, provavelmente se Dona Eurídice estivesse aqui também, ia falar, vai citar essa história dentro de grandes histórias que o São Antônio tem para contar de vida, né? Talvez a principal delas seja essa, né? Da humildade de não preciso de ajuda, né? Tudo bem que teve um grande componente espiritual da sabedoria da mulher, de entender, né? Que, vamos aqui fazer um movimento para abençoar meu marido, né? Para ajudar meu marido. E a humildade, né? A humildade, eu sempre falo sobre isso, sobre a questão o Wagner, inclusive, né? O marido da Elaine, pastor Wagner, que foi meu líder durante quase 7 anos, ele sempre bateu nessa tecla, né? Da questão, cara, tem que ter humildade. Vocês também, eu lembro muito de vocês falando do coração ensinável. Coração ensinável. Que uma das características de um ser humano, de um discípulo, é o coração... Homem, de um grande ser humano. De um grande ser humano, independente se seja homem ou mulher, mas falando aqui, tentando até combater um pouco da questão do orgulho do homem, é o coração ensinável. Se eu tenho 2 ouvidos e uma boca, porque eu preciso ouvir mais do que falar, né? E o pai de vocês, pelo que eu vi, ele é um grande exemplo nisso que você falou. Sabe ouvir poucas palavras e quando fala, é palavras de sabedoria. Exatamente. Né? E aí, o que aconteceu? A gente cresceu. Meu pai nunca escondeu isso da gente. A gente cresceu indo pelo menos uma vez ao ano, indo na troca de ficha. Então, o que é a troca de ficha no AA?
é uma reunião aberta e você ouve vários testemunhos lá dos processos. E todo mundo falava, né, do meu pai. Tem lanche, tem uma comemoração. Não sei se você já foi alguma? Não. É muito... Uma vez por ano tem a troca de ficha. Sim, aí o número da ficha é o número de tempo, de anos que você tá sem beber. Acredito que tudo tem um propósito, né? E o tema desse podcast aqui é a mulher entra onde o homem sai. Essa história que vocês estão contando, eu aprendi com o Diogo aqui nesse podcast, né? Algumas histórias que a gente contou aqui, ele falou: esse podcast vai salvar a vida de muitas famílias. Uma história que a gente estava contando umas 3 vezes, a gente falou isso, né, Gustavo? O que vocês estão falando aqui agora, né, até de alguma certa forma expondo aqui, mas no sentido de honrá-lo, né, vai salvar a vida de muitos homens que têm problema com bebida, inclusive. Que, consequentemente, infelizmente, nós sabemos o quanto que muitas famílias sofrem porque o homem não consegue parar de beber. E o poder da amizade também, né? Sim. Você vê que até o Adão, né? Era o Adão que era o parceiro, o parceiro dele que, né, chamou ele. E engraçado que na psicologia, numa das aulas, quando eu entrei na faculdade, o professor falava assim: não tem aquela história na mesa do bar? A gente veio aqui para beber ou para conversar? Então, o bar representa assim, não fala sobre problema, vamos beber para a gente abafar isso. Vamos esquecer os problemas. Vamos esquecer os problemas. Quando o meu pai chama a gente para ir todos os anos, então, pai, toda vez que o senhor me chamou, e o que eu escutava, o processo daqueles homens, o que a bebida roubou deles, dignidade. Que eles falam, né? Que eles falam lá. Cada um vai lá na frente. Cada um vai na frente. A gente ri, chora, porque são muitos. As histórias eram muito engraçadas. Eles falam assim, história de cachaça. E as histórias de cachaça, tinha histórias muito engraçadas. Então eu lembro de eu rindo muito e chorando ao mesmo tempo, né? E eles falavam assim, como que é difícil o processo, porque quando você para de beber, você enxerga tudo que você abandonou dentro da sua casa. E aí eles falam, e a minha cara? De encarar a dignidade dentro da minha casa. Que eu não via, a bebida não deixava eu ver. O que eu fazia, o que eu deixava de fazer, as marcas que eu estava deixando. Ele falou, e como que eu vou estar lá agora de cara limpa falando, me posicionando, encontrando o meu lugar de novo na minha família, resgatando a minha autoridade. E eles falavam que era muito desafiador, porque tinha muita vergonha, tinha muita culpa. Tinha muita dor. Tinha muita dor. Então, o meu pai me ensinou que é possível recomeçar, que tem um preço, que a gente paga as consequências, mas a partir do momento que você encontra o ambiente, e o ambiente do AA era um ambiente de cura total, de cada dia era célula, né? Uma vez por semana você tá lá falando. E era um dia de cada vez. Sim. Um dia de cada vez. Então, se hoje sua casa tá um caos, se seu casamento tá um caos, se hoje homem, você se enxerga, né, fora, por onde começar, é um dia de cada vez. Só por hoje, o que eu posso fazer de melhor para minha família? Só por hoje, o pequeno passo que eu posso me aproximar desse lugar? E, pai, eu sou muito grata pelo senhor, por tudo que o senhor passou, né? O senhor não é perfeito, mas todos os valores que o senhor me deixou, e o ensinamento de que é possível passar por cima da vergonha. É possível você ficar no lugar de vulnerabilidade, mostrar para os seus filhos que nós falhamos, mas que quando a gente quer acertar, existe um caminho de muita colheita. E o forte é que no dia que o Adão, ele morreu tem pouco tempo, tem 1 ano mais ou menos, que o Adão faleceu, que é como se fosse um tio pra gente, eu fui na cerimônia dessa reunião, e aí ele recebeu do AA, ao invés de uma ficha, como se fosse uma lápide pisada, assim, escrito todas as células de AA que ele ajudou a abrir. Caramba. Todas. Ele ajudou. Esse homem que chamou meu pai. Sim. Até os 80 anos. Ele trabalhou. Então, ele é vivo? Ele morreu. Foi no dia que ele morreu, tá. que eu recebi, que eu estava na cerimônia da reunião de AA pelo falecimento do Adão. Deus. E aí, aquilo nunca mais eu esqueci, deve ter 1 ano mais ou menos. A lápide,
um negócio pesado, bonito, assim, como se fosse um troféu com todos os endereços das células de AA que ele abriu. E eu fico, meu Deus, aquela ficha que cai quando você morrer, o que vai ficar? Meu Deus. Não, e naquele momento tinha um garoto super jovem que falou, há pouco tempo o Adão me chamou. Caramba. Então, e ali estavam todas as pessoas que foram ganhas também por ele, entendeu? Numa reunião enorme, enfim. Então, essa coisa do propósito também, né? Muito forte. A frase que me vem à cabeça, pra gente finalizar, não é o que você passou e não é o que você está passando. É o que você vai fazer a partir de hoje. Isso aí. Não é o que você passou, que eu compreendo, né? Muitos homens e muitas famílias e muitos casamentos tiveram marcas profundas, negativas, feridas profundas, como eu tive, e me emocionei aqui quando você estava falando a questão da bebida, né? Tive um ambiente muito comprometido nesse sentido, né? Muito sofrido, que me causou muitas marcas negativas, né? Mas não é sobre isso, não é sobre o que você está passando, eu acho que o foco não é esse. Isso não te define, Exatamente, às vezes a gente coloca muito peso, ou maior peso, no problema que está acontecendo. Não, foi o que você falou, né? Calma aí, para onde que eu quero ir? Eu preciso visualizar, que é a clareza, que a gente já trabalhou bastante, né? A recompensa, né? Qual é o benefício que eu quero? Não é só o sacrifício que eu preciso fazer. Qual é o benefício que eu quero? Então, meu querido, assim, a partir de hoje, o que você quer fazer? Nós estamos aqui, né? Tanto a Laine e a Cris com as mulheres, para ajudá-las, né? No caso, as mulheres. E eu aqui me colocando à sua disposição para te ajudar como homem, né? E juntos, né? Nesse propósito familiar, que é uma coisa que eu particularmente valorizo muito. Eu tenho uma frase que eu tenho utilizado muito, né? Que eu não sou rico, mas tenho muitas riquezas, né? Eu não sou rico financeiramente. Quero ser um dia? Quero sim, né? Vai ser muito bom se eu for, né? Mas isso não é assim, a minha prioridade de vida, não é o meu valor principal. O que hoje acontece, por exemplo, quando acabar esse podcast aqui, hoje minha esposa está em Brasília, mas eu vou sair daqui, eu vou buscar minha filha na escola, porque eu combinei com ela que eu vou tomar um sorvete com ela hoje. E vou no carrinho do bate-bate, que ela gosta. Ela gosta de ir do meu lado. Então, isso para mim que é a riqueza, sabe? É pegar ela lá, fazer ela feliz. Ontem foi a apresentação do balé dela, que inclusive eu tive que cancelar uma reunião. Eu contei isso no meu story, né? Eu cancelei uma reunião que seria no horário da apresentação do balé dela. E quando eu estava chegando na apresentação do balé dela, eu recebi uma mensagem de um cliente profissional dizendo que precisava falar comigo urgente. E eu falei para ele, eu estou entrando agora na escola da minha filha para a apresentação do balé dela. Quando der, eu te retorno. Então, isso para mim é riqueza. Talvez ele poderia até me causar um prejuízo financeiro, né? Não atender aquela ligação ou não, né? Uma insatisfação de um cliente, mas isso prova que eu acho que não deve ser isso o nosso foco, né? Família é a base de tudo, né? Então, assim, eu sabia que ia rolar uma lágrima em algum momento aqui do programa, né? Então, quando vocês estavam falando do seu Antônio aí, essa história dele de superação e o quanto que isso foi de legado para a vida de vocês, o quanto que isso ensinou. Então, assim, se eu já te amava, seu Antônio, se eu já te admirava como homem, né? Nossa, agora triplicou a minha admiração sobre a sua vida, viu? A gente sempre competiu, ele sempre estava lá na arquibancada, ensinando a gente a perder e a ganhar. Nossa, que bacana. Pra gente fechar de verdade agora, eu costumo dizer que o pastor, ele sempre fala que tá fechando 5 vezes. Né? A gente já falou mais Terceira. Cara, eu sempre, ou quando eu termino uma pregação... Só pra fechar. Exatamente. Quando eu termino uma pregação, uma palestra, ou aqui o podcast... Cara, eu sempre termino falando assim, cara, eu preciso aprender a fechar uma vez só. Eu preciso aprender, mas é tanta riqueza que a gente vai aprofundando aqui. E graças a Deus pela internet, né? Porque fica ali disponível, tá tudo bem. Se você assistiu 1 hora, quer assistir meia hora depois, tá tudo ótimo. Se quiser botar em 2.0 também, fica ser livre. Exatamente. Vamos lá. Elaine, para finalizar, vai dar um recado para as mulheres. Aí vocês decidem. Uma dá um recado final para as mulheres e a outra dá um recado final para os homens. Para as mulheres. Se trabalhe, se ame, se trabalhe e tenha paciência. Você vai colher. Para os homens, você é incrível. Mas vamos dar uma lapidada aí. Nesse diamante maravilhoso, másculo.
assim, não fica disputando quem vai começar. Começa. Existe essa lei dentro da sistêmica, o poder do um, né? E espiritualmente falando, você mais Deus é a maioria. Então, assim, entenda que se você destruiu algumas pontes, vai levar um tempo para reconstruir, porque às vezes o homem começa a fazer, mas nada mudou. Continua, mais um tijolinho ali, porque às vezes existe uma ponte a ser reconstruída, né? Existe um caminho a ser levantado. Então, assim, peça ajuda. Vamos resumir? Você pode chorar. Você é incrível. Diamante. Valioso. Sim, você tem a força. Tudo bem você chorar. Isso não te faz menor. E você pode pedir ajuda. Ajuda certa, ajuda qualificada, ajuda direcionada. Porque às vezes você vai conversar com alguém, a pessoa fala, casamento é assim mesmo, tem isso pra lá, mulher que não falta aí. Uma ajuda qualificada e uma ajuda direcionada. Se você chorar, você vai ficar até mais charmoso. Entendeu? Vai dar um... É bonito. É bonito. Tá tudo bem. Que homem que chora é bonito. É isso. Tá bom? E Deus está contigo. Deus é o teu pai. Se você não teve pai, Deus é contigo. Deus, ele vai... Pede ajuda para ele, que ele é o pai maior. Ele é o homem, ele é o cara. Ele vai te ajudar. Você não tá sozinho, não. Você pode estar se sentindo sozinho, mas você não está sozinho. Tem mais pessoas para te ajudar. Não façam, mulheres, seu marido de pai, né? Muito obrigado pela sabedoria de vocês, pelo conhecimento, pela disponibilidade, que eu sei que vocês estão numa fase aí também muito corrida, né? Num dia como hoje aqui, um evento acontecendo na cidade, vocês, vários eventos também. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Fica aqui mais uma vez o registro da minha admiração pelo trabalho de vocês, o quanto que isso influencia a minha vida, a vida da minha esposa, como eu disse, né? Como é bom ter vocês como amigas, como é bom poder ser, por exemplo, quem eu quero ser, sem barreira, falar o que eu penso para vocês, falar dos meus sentimentos, falar dos meus desejos, dos meus problemas, né? Das desgraças, a gente é bom nisso, né? Exatamente, né? Vocês é um tipo de pessoa que, assim, que eu olho e falo, cara, eu jamais quero sair perto dessas pessoas, assim, sabe? Porque tem pessoas que passam pela nossa vida, né? Ciclos de amizade, e vocês são pessoas, assim, que eu faço questão, cara, não. Não, a gente vai ficar velhinho, né? Não vai se mudar, não. Vai ficar aqui perto de casa, aqui. Viu? Muito obrigado. Então, gente, obrigado pela sua audiência. Obrigada, gente. Não se esqueça de, mais uma vez aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta esse conteúdo aqui, que você vai nos ajudar fazendo isso, você nos ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue na casa das pessoas, no coração dos homens, no coração das mulheres, para que a gente possa ajudar a construir essa sociedade, né? A gente fala em ajudar a sociedade de tantas formas, né? Economicamente, os empresários, sabe? Projetos sociais. Por que não fazer algo para ajudar as famílias, né? Por que não fazer algo para ajudar os homens e as mulheres? Beleza, gente? Então, forte abraço. Conto com a sua audiência aqui sempre no Instagram. Siga a gente no Instagram. Siga elas aqui também no Instagram lá, @tornar-me-eu. Isso. @tornar-me-eu. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado também por elas, beleza? Forte abraço, que Deus te abençoe. Se vocês quiserem dar um abraço também pro pessoal, o último. Beijão, galera. Tchau, Beijo tchau. no coração. Tchau, tchau. Valeu.